Olá, meus amigos. Queria estar compartilhando uma mensagem que Deus tem tocado no meu coração. O tema dessa mensagem fala sobre abrir mão das coisas boas. Talvez de imediato você já possa estar se perguntando: como assim abrir mão das coisas boas? Eu não devo buscar as coisas boas? Bom, eu quero explicar um pouco melhor com o texto de Filipenses capítulo 3, versículo 8, que diz o seguinte: mais do que isso, considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por quem perdi todas as coisas. Eu as considero como esterco, para poder ganhar a Cristo. Na verdade, o apóstolo Paulo, num único versículo, ele resume a motivação do seu coração, ele resume a sua caminhada com Cristo, ele resume a sua vida em um único versículo. Paulo foi o apóstolo que escreveu quase 70% do Novo Testamento, e aqui ele faz uma revelação da motivação do coração dele. Ele diz: olha, eu vivi muita coisa. Eu vivi o sucesso, vivi o fracasso, vivi a derrota, eu vivi as grandes coisas, conheci muita coisa, mas eu quero dizer que eu considero tudo como perca, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus. Ele, na verdade, aqui nesse versículo, ele diz: olha, tudo que eu vivi não é nada comparado ao conhecer a pessoa de Cristo. Muitas vezes nós nos vemos debatendo com os irmãos, debatendo com as pessoas que nós queremos ganhar para Cristo, e eu particularmente muitas vezes sou confrontado pelas pessoas, e as pessoas me dizem: mas viver a vida do Evangelho é muito difícil, porque é a religião do não pode isso, não pode beber, não pode isso, não pode ir à festa, não pode aquilo outro. E então eu digo o seguinte, eu falo: olha, não é um conjunto de regras do não pode. Na verdade, o que nós temos que apresentar é uma caminhada de conhecer a pessoa de Cristo. Se você conhece Jesus, o resto virá resto. Se você tem uma experiência marcante com o Senhor Jesus, o resto vira resto. E como o apóstolo Paulo diz, eu considero como esterco, como estrume. Literalmente é resto. Eu não faço as coisas porque a minha igreja não permite. Eu não faço as coisas errado porque a doutrina da minha igreja me proíbe de fazer. Eu não faço somente aquilo que desagrada ao meu Senhor. Eu não faço o que não presta porque eu escolhi abrir mão em prol de algo maior. Nós abrimos mão em prol de algo maior. Eu quero falar um pouco da história do rei Davi, que é um grande exemplo para nós, que é um grande exemplo para os nossos dias. O rei Davi teve uma longa jornada, uma longa caminhada, 15 anos fugindo do rei Saul. Ele já havia sido ungido, consagrado rei de Israel, mas ainda não tinha assumido o trono, e o rei Saul então queria matá-lo, e começou uma perseguição implacável, e Davi se escondia pelas cavernas, pelos desertos, pelas cidades inimigas, e Davi passou fome, passou privações, e em todo esse processo Davi sempre tinha um tempo para levantar as mãos para os céus e adorar a Deus. Davi sempre tinha um tempo para declarar que o Senhor era Deus, que o Senhor era o pastor de Israel, que era o pastor da vida dele. Mas o que me chama muito a atenção é no momento em que Davi assume o reino de Israel. Davi assume o trono de Israel, e a palavra diz que Israel tinha um grande exército,
Davi, particularmente, já tinha o seu próprio grande exército. Ele já havia forjado um grande exército. Mas, mesmo assim, ele herdou aqueles homens de Saul. Ele herdou cidades. Ele herdou ouro, despojos de guerra. Ele herdou territórios. A palavra do Senhor diz que ele havia acabado de conquistar a cidade de Jerusalém. Ele já havia acabado de conquistar uma grande cidade. Havia naquela cidade palácio, palácio pelo qual Davi passou a morar. Mas mesmo assim, após a conquista de Jerusalém, Davi olha para trás e fala: está faltando algo, está faltando alguma coisa. Eu vou buscar a arca de Deus. A arca de Deus não está no nosso meio. A presença de Deus não está no nosso meio. A pessoa de Cristo não está no nosso meio. Nós podemos ter tudo, podemos ter Jerusalém, podemos ter os inimigos debaixo dos nossos pés, podemos ter a casa própria, podemos ter um grande salário, podemos romper nos negócios, podemos ter a nossa empresa prosperando, mas não podemos permitir que esteja faltando algo. Davi identificou que Israel estava carente daquilo que era mais precioso, a presença de Deus. É isso que o apóstolo Paulo está falando aos Filipenses, que ele tinha por perca todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus. Davi, então, deixa tudo parado, deixa as guerras, as batalhas e volta em função de buscar a arca de Deus, buscar a presença de Deus novamente para dentro de Israel, para dentro do povo de Israel. E a história você já conhece. Davi trouxe a arca, Davi montou ali uma tenda, montou uma tenda de adoração, montou uma tenda de intercessão 24 horas. Davi queria manter Deus por perto. Eu quero encerrar essa mensagem dizendo para você: tudo que nós buscamos nessa vida é legítimo. Tudo que nós buscamos para o nosso deleite pessoal, a maioria das coisas é totalmente legítimo. Você ter um bom emprego, você ter uma boa profissão, você procurar fazer uma faculdade, você buscar ter a sua casa própria, o carro novo. Tudo isso é maravilhoso. Mas não perca o rumo da história da sua vida. Não perca a motivação do seu coração. Não se perca em meio à fartura. Não se perca em meio à bênção. Noé se embebedou com a colheita das uvas, com a sua própria colheita. Aquilo que era para ser bênção virou motivo de chacota. Aquilo que era para ser bênção na vida de Israel, na vida de Noé, virou motivo de chacota. Muitas vezes aquilo que vem para te abençoar te afasta de Deus. Vigie a motivação do teu coração. Vigie a motivação do teu coração. Não permita que as coisas boas te afaste do excelente que é a presença de Deus. Busque a presença de Deus. Busque escolher aquilo que é maior, em nome de Jesus.